segundo João. Muitos dos discípulos de Jesus que o escutaram disseram: essa palavra é dura, quem consegue escutá-la? Sabendo que seus discípulos estavam murmurando por causa disso mesmo, Jesus perguntou: isso vos escandaliza? E quando virdes o Filho do Homem subindo para onde estava antes? O Espírito é que dá vida, a carne não adianta nada. As palavras que vos falei são Espírito e vida. Mas entre vós há alguns que não creem. Jesus sabia desde o início quem eram os que não tinham fé e quem havia de entregá-lo. E acrescentou: é por isso que vos disse, ninguém pode vir a mim, a não ser que ele seja concedido pelo Pai. A partir daquele momento, muitos discípulos voltaram atrás e não andavam mais com ele. Então Jesus disse aos 12: vós também vos quereis ir embora? Simão Pedro respondeu: a quem iremos, Senhor? Tu tens palavra de vida eterna. Nós cremos firmemente e reconhecemos que tu és o Santo de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Bom, hoje nós estamos no 21º domingo do tempo comum e nós continuamos então, ou seja, este é o 5º domingo em que nós estamos no capítulo 6, no capítulo 6 de São João. E este capítulo, ele é bem extenso, por isso nós demoramos 5 domingos para poder falarmos sobre ele. Mas hoje ele faz aquela conclusão que a gente já cantava a bola nas outras homilias e que agora realmente, ou seja, acontece. É quando alguns discípulos que estavam seguindo Jesus, aqueles que estavam junto com ele o tempo todo, olham aquela palavra e dizem: será que nós vamos continuar seguindo esse homem? Isso é muito duro. Essa palavra é muito forte. Por que ela é forte? Porque o que Jesus fala aqui não é realmente um faz de conta. A gente já ouviu muitas vezes, né, ou seja, em algumas conversas. Aliás, no Brasil a gente tinha aquele negócio, né, que falava que futebol, religião e política não se discute, né? Então, sempre quando alguém coloca algum assunto de religiosidade no meio de um almoço, no meio de uma conversa, no meio de alguma coisa, a gente sempre arruma um jeito de abafar um pouquinho a conversa, né? E aí o pessoal fala assim: não, deixa pra lá, Zé, nós acreditamos no mesmo Deus, é tudo a mesma coisa. Não é. E aqui Jesus põe uma pedra fundamental em cima desse debate. Não é a mesma coisa. O que a Igreja Católica acredita não é a mesma coisa que outras pessoas, inclusive diante do mesmo Deus, acreditam. Tanto é assim, ou seja, que aqueles judeus que acreditavam no mesmo Deus que Jesus, eles falam: essa palavra é muito dura. Qual palavra que é muito dura? A palavra da Eucaristia, a palavra da presença real de Cristo naquele pão que nós trazemos no ofertório, naquele vinho que nós trazemos no ofertório, que diante das palavras, quando o Padre, na pessoa de Cristo, ele invoca o Espírito Santo para a transformação daquela matéria, a transubstanciação, ou seja, daquela substância que vai se transformar então em corpo e sangue de Cristo. Não é faz de conta. Não é uma coisinha à toa. Se fosse, nós não ficaria guardado dentro daquele sacrário, que é igual um cofre, uma chave escondida.
guardado, nós nos desfazeríamos dele, como nós nos desfazemos de outros sacramentais. Nós falamos isso no domingo passado. A água do batismo, por exemplo, nós podemos desfazer dela, basta jogar no lugar, como por exemplo no jardim, ou levar para casa com água benta, tudo bem, nós podemos desfazer dela. Como o óleo que nós fazemos a Cristo, nós podemos desfazer dele, sem problema nenhum. Como as alianças que nós trazemos no nosso casamento, nós podemos nos desfazer dela de uma forma própria. Mas da Eucaristia nós não podemos nos desfazer da Eucaristia. A Eucaristia, ela é guardada e ela é consumida sempre. É isso que quer dizer. E na verdade, ou seja, até o bispo Dom Cristiano estava chamando a atenção, na leitura passada, quando fala assim, a partir daquele momento, muitos discípulos voltaram atrás e não andavam mais com ele. Aquele versículo é o versículo 66, capítulo 6, versículo 66. Coincidências à parte, porque a numeração da Bíblia veio muito depois, está certo disso? Mas uma coincidência, né? Ou seja, que realmente é aquela situação que calhou bem neste Evangelho. Aqueles que não acreditam na presença, aqueles que dividem essa presença, aqueles que colocam em jogo tudo aquilo, estão ouvindo um lado que não é o lado de Jesus. E Jesus pergunta: e vocês? Querem também ir atrás dele? Querem ir embora também? Jesus não segura ninguém. E Simão Pedro vai fazer essa palavra em que eu acredito que todos nós que estamos aqui presentes dissemos ao Senhor: Senhor, aqui iremos nós. Tu tens palavra de vida eterna. Só Ele tem palavra de vida eterna. E todos aqueles que seguiram Jesus e que seguiram a Deus desde o início, entenderam isso. No livro, na primeira leitura, no livro de Josué vai falar justamente isso, quando também existiam muitos daqueles que acreditavam em outros deuses, que acreditavam em outras coisas, aqui e ali faziam uma misturança danada, né? Ou seja, daquilo que colocaram ali no meio. E aí Josué vai falar: olha, eu não sei que raio de coisa você vai seguir, mas eu e a minha família vamos seguir a Deus. Nós vamos seguir a esse único Deus. Esse é que nós vamos seguir. Esse é que eu confio. E tantas outras pessoas fizeram a opção por seguir a este Deus. Hoje, por exemplo, nós temos aqui as mulheres que estão aqui reunidas, né? Ou seja, as mulheres que vocês estão vendo assim meio de roxo, né? Será que eu não peguei não peguei, ainda ninguém aprendeu, né? Ou seja, não peguei o e-mail certo? Não, o pessoal está de roxo, porque foi combinado, né? O pessoal está no encontro ali para essa tarde com Maria. Maria, ela fez a opção. Ela fez a opção para esse Deus único. Ela realmente fez a opção. Ela disse o sim. Ela disse: faça-se em mim a vontade do Senhor. Ela disse isso. E por causa disso, nós temos Jesus na cruz. Nós temos Jesus na Eucaristia. Nós temos Jesus diariamente em toda a Santa Missa. Quando Jesus vai falar justamente para eles aqui: mas isso vos escandaliza? E quando vedes o Filho do Homem subindo para onde estava antes? Quando vocês tiverem uma visão do paraíso, qual a visão do paraíso que nós temos aqui na Terra? Justamente a Santa Missa. A Santa Missa é o que nós temos de visão do paraíso. E nós, muitas vezes, nos distraímos. Distraímos com outras coisas. Às vezes, colocamos fora daquilo.
Jesus quer fazer conosco esta comunhão, por isso chamamos de comunhão. Nós temos também uma pessoa aqui hoje que vai fazer a primeira comunhão, não fez há muito tempo atrás, ou seja, porque faltou oportunidade, mas tinha essa ânsia, essa vontade de fazer, nos chegou até a nós, e vai fazer essa primeira comunhão depois de ter feito a preparação. O que quer dizer essa comunhão? Que São Paulo falou na carta aos Efésios, como ele vai dizer justamente para os casais. Temos também um casal aniversariante de 7 anos de casados, muitos outros. Os casais são uma só carne, essa união que não tem como separar, não tem como arrancar fora. E Jesus quer fazer essa união conosco na Eucaristia. Não tem como tirar fora. Não tem como tirar fora. Muito engraçado às vezes, ou seja, a gente vê pessoas, né, que saíram da igreja católica, foram para uma outra igreja, falaram assim, agora eu encontrei Jesus. Jesus estava aqui o tempo todo. Esqueceram de cumprimentar ele. Esqueceram de consumir. Esqueceram de aproveitar cada momento junto. Cada momento de estar junto. É que nós precisamos realmente colocar isso no nosso coração. Não é simplesmente uma refeição. No início desses 5 domingos, Jesus faz a multiplicação dos pães. Já no segundo domingo ele fala para todos. Vocês voltaram, vocês estão achando que isso aqui é uma grande refeição? Não. Vocês não entenderam. Não venham pelo pão que perece. Não é uma refeição. Esse banquete a qual eu estou chamando, o banquete do Cordeiro, é um banquete de vida eterna. É para sempre. É algo que vocês não vão ter mais fome. Vocês não vão ter mais sede. Vai nos alimentar para sempre. Que nós possamos, no nosso dia a dia, colocar isso, entender bem. E quando nós tivermos aí uma discussão, e alguém falar assim, não, mas religião é tudo a mesma coisa, eu assim, não, a minha não é. A minha não. O que eu faço aos domingos na igreja, eu não sei o que você faz aos domingos, mas o que eu faço é bem diferente. E deixa a pessoa curiosa. Se ela quiser ficar bem curiosa, mas o que você faz no domingo? Você vem a ver? Ou então peça ela para poder ler o parágrafo 1345 do Catecismo, onde São Justino vai explicar para o imperador o que é que a gente fazia. E era tão ao pé da letra o que os cristãos faziam, que ele teve que explicar porque o imperador, Antônio Pio, ele achava que nós éramos canibais. Por isso prendia e perseguia os cristãos. Que nós comíamos carne de gente e bebíamos sangue de gente, de um tal Jesus que morreu na cruz. Então São Justino vai explicar em detalhes o que a gente fazia. E ele vai dizer, vem então aquele que está dirigindo a celebração, dá graças ao céu sobre o pão e sobre o vinho. E depois nós distribuímos aquele pão e vinho eucaristizados para todos os que estão presentes e levamos para os outros. Não é somente pão, não é somente vinho. É o corpo, sangue, alma e divindade de nosso Senhor Jesus Cristo. Venha para a comunhão. Entre para a vida eterna.